Jesus, em Mateus 19, definiu assim, quando os fariseus perguntaram a ele: Senhor, nós podemos divorciar de nossa mulher? Jesus disse: não, porque aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Porque deixará homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois vão se tornar uma só carne. Uma só carne. E aí Jesus então diz isso aqui: eu, porém, vos digo, quem repudiar, ou seja, se divorciar de sua mulher, exceto não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, no caso do adultério, e casar com outra, comete adultério. Por isso que nós, protestantes, reformados, nós acreditamos que o único caso de exceção em que é permitido o divórcio é diante do adultério. A Confissão de Westminster vai dizer também em relação quando há abandono. Porque, obviamente, quando o marido ou a mulher abandonam, ainda que eles não tenham adulterado naquele momento, vão adulterar logo em seguida. Então, está sempre muito relacionado aí com essa ideia aqui de Jesus. Só em caso de relação sexual ilícita. Ok, isso é muito simples de entender também, porque você já deve ter ouvido um pastor ou um padre no dia do casamento dizendo até que a morte o separe. E essa frase está muito correta. Porque o adúltero era morto. E Timóteo diz, aquele que vive em pecado, a viúva que vive nos prazeres, se entregando aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então há muito dessa conotação aí de que o adultério é morte. Mas aqui, e aí eu tenho que discordar de alguns irmãos queridos, pastores fiéis e honestos, que acreditam que nem mesmo diante do adultério é permitido o divórcio. Apesar de o texto aqui ser muito claro, não ser nem necessário um profundo conhecimento de teologia, basta um mínimo conhecimento de português, de sintaxe, e você vai conseguir interpretar o texto e ver que ali há uma cláusula de exceção. Olha, não pode separar, exceto se houver relação sexual ilícita. Mas, como alguns pastores honestos e sinceros interpretam isso aqui para dizer que nem em caso de adultério é permitido. Eles fazem o seguinte, eles dizem, olha, aqui há um erro de tradução. Ora, é claro que eu já acho de início isso um pouco arrogante. João Ferreira de Almeida, um gênio, ele traduziu a Bíblia para o português, ele era reformado, ele usou também francês, italiano e alguns outros idiomas para ter um material de apoio ali para traduzir para o português. Começou, parece que aos 14 anos. Eu acho um pouco arrogante, uma pessoa que nem domina, assim, talvez não domina outro idioma, fala, tá errado aqui esse. Me parece de bate-pronto já uma coisa muito arrogante. Mas, enfim, é só um comentário, isso não é um argumento, não deve servir de argumento. Não registrem nos autos aí. Pois bem, eles dizem isso. Eles dizem isso. Olha, aqui a palavra em grego é porneia. A palavra em grego é porneia. E porneia deveria ser traduzido por fornicação, que é a relação antes de casar. É o que eles dizem. Não. A palavra está muito bem traduzida aqui. Porneia diz respeito a todo tipo de relação sexual, incluindo o adultério, que neste caso aqui só faz sentido ser adultério, porque o tema é sobre divórcio. Não faz sentido algum falar sobre fornicação. E isso é facilmente verificável se você tiver em casa um dicionário de grego. Você vai lá, tem o The Strong, que é muito facinho de utilizar. Quer ver? Vou mostrar para você que está bem traduzido aqui. 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós porneia. A palavra aqui em grego é porneia. Você pode conferir na sua casa. Porneia. E porneia tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Quando um rapaz possui a mulher de seu pai, o que é isso? Isso é fornicação? Isso é adultério. Sair com uma mulher casada é adultério. Então ele diz, olha, entre vocês há porneia a tal ponto de um homem adulterar, traindo o próprio pai. Então o contexto aqui de imoralidade é adultério. Esse é o primeiro ponto. A tradução aqui está muito bem feita. Mas você tem ainda outros fatores para mostrar que em caso de adultério é permitido o divórcio. O contexto da fala de Jesus em Mateus 19. Os fariseus perguntam sobre o quê? Sobre casamento.
Porque o que eles argumentam aqui é que Jesus está dizendo o seguinte, olha, lembra de José que estava noivo de Maria? Então eles dizem isso, olha, está vendo isso aqui? Este mandamento aqui de Jesus diz respeito ao período do noivado. Se uma pessoa estando noiva com a outra, estando compromissada em relação a outra pessoa, com outra pessoa, e ela tem uma relação, então aí é uma fornicação. Então, neste caso, é permitido romper o noivado. É o que eles interpretam. Mas o problema é, primeiro, a palavra está bem traduzida aqui. A palavra está bem traduzida. Segundo, o contexto todo de Mateus 19 é sobre casamento, não é sobre noivado. É claro, nem a palavra noivado não era usado lá, não era usada no contexto judaico. Os fariseus chegam e perguntam: mestre, Moisés, a gente pode separar? Jesus diz não. Separar do quê? Do noivado? Não, casamento. E eles continuam, mas Moisés permitiu que a gente divorciasse. E aí Jesus diz, permitiu por conta da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Mais uma vez, o contexto é casamento, não é aquele contrato, aquele acordo pré-nupcial que se fazia em Israel, que a gente chama de noivado. Não, é sobre casamento. E aí Jesus diz sobre casamento. O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua esposa e os dois vão se tornar uma só carne. Isso é uma descrição de casamento. Os dois se tornam uma só carne mediante o ato sexual. Ali se confirma isso. Todo o contexto é sobre casamento. Por isso a Confissão de Westminster declara que apenas diante de abandono e de adultério e abandono é permitido o divórcio. Você se lembra também que eu tenho falado isso constantemente aqui? Jesus disse que o mandamento foi feito para o nosso bem. Que bem nós fazemos a uma mulher que é obrigada a ficar com um homem que sistematicamente atrai? Eu conheço casos de mulheres que contraíram AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, porque o marido era caminhoneiro e traía constantemente, e ela continuou com ele, e ela também ficou doente. Que bem estamos fazendo a essa mulher? Ora, essa interpretação de que não importa o que o homem faça, a mulher deve tolerá-lo o resto de seus dias, ora, isso é dar um cheque em branco para um criminoso. É proteger o criminoso e não a vítima. Esse é um argumento lógico apenas, não é bíblico, é apenas lógico. Mas tem muito a ver com a lógica bíblica de que o mandamento existe para o bem. É claro, eu disse permite, eu não disse que é o melhor, porque Deus odeia o divórcio. Principalmente quando há crianças, há sempre muito trauma. Então, é permitido, não estimulado. Mas é assim que a Bíblia declara. É apenas em caso de adultério que o divórcio é permitido.